O Supremo Tribunal Federal iniciou o julgamento de 100 envolvidos nos atos de 8 de janeiro. E a Polícia Federal deflagrou hoje a 10ª fase da Operação Lesa Pátria. O Bruno Pinheiro tem os detalhes. O ministro Dias Toffoli acompanhou o voto do relator, o ministro Alexandre de Moraes, no julgamento que iniciou à meia-noite desta terça-feira sobre os atos do 8 de janeiro. Alexandre de Moraes foi o primeiro a votar, já que ele é o relator. 100 pessoas que foram denunciadas estão sendo julgadas. Se a Suprema Corte formar a maioria, os 100 denunciados vão tornar réus. A Justiça quer entender qual foi a responsabilidade de cada um. Atualmente, 294 pessoas estão detidas, aguardando a liberdade. No mesmo dia que o julgamento iniciou no plenário virtual, que é quando não se tem uma discussão, o voto é depositado diretamente no sistema da Suprema Corte. A Polícia Federal lançou a 10ª etapa da Operação Lesa Pátria. Mais de 21 ordens judiciais foram cumpridas em pelo menos 7 estados da federação. Entre os alvos, um coronel da reserva da Aeronáutica acabou sendo alvo dessa operação. Segundo a investigação, ele tinha um canal na internet que divulgava informações e alimentava o acampamento na frente do quartel-general no setor militar urbano, aqui na capital federal. No dia 8 de janeiro, também conforme a investigação, o coronel apareceu chorando quando os homens e mulheres foram detidos na frente do Palácio do Planalto e levados até a sede da Polícia Federal. A polícia continua na tentativa de tentar entender as responsabilidades e quem de fato atuou nessas invasões aqui no Congresso Nacional, no Palácio do Planalto e também na Suprema Corte. O caso segue sendo investigado já na 10ª etapa de Operação Lesa Pátria da Polícia Federal. De Brasília, o Bruno Pinheiro. Cristiano Vilela, mais um assunto para você esmiuçar para a gente dessas questões jurídicas envolvendo esse julgamento que foi iniciado nesta terça-feira, à meia-noite, no plenário virtual do Supremo Tribunal Federal, para definir se esses 100 denunciados são 1.390 denúncias apresentadas pela Procuradoria-Geral da República, e estamos falando de um universo de 100 denúncias. Ou seja, esse julgamento trata agora só desse primeiro momento de envolvidos nos ataques do dia 8 de janeiro em Brasília. Muito possivelmente outros julgamentos ainda irão acontecer. É um processo que deve demorar meses, na sua opinião, em relação a esse julgamento desses 100 denunciados, alguns incitadores, alguns executores dos atos no dia 8. Qual deve ser a conclusão, levando-se em consideração que já são 2 votos que definiram, segundo esses ministros, que eles devem sim se tornar réus nesse processo, nessa ação? Olha, Lívia, tem alguns fatores que chamam a atenção nesse julgamento que iniciou agora. Um deles é o fato dele ter sido colocado no formato virtual. Eu, pessoalmente, não consigo entender a lógica de um julgamento tão relevante, de um tema que desperta uma importância tão grande no interesse nacional, que esse julgamento seja feito de uma forma fria, virtual, sem o debate necessário. Esse tipo de tema é o caso clássico de tema que deve ser discutido no plenário físico. Então, nesse ponto, eu vejo que vai perder muito dessa essência do julgamento. O segundo ponto é o fato de que cada caso tem que ser individualizado. E talvez o julgamento no plenário nos permitisse ver claramente essa individualização, essa discussão de caso a caso. No campo virtual, como eu disse, isso fica muito frio, esses elementos ficam muito repetitivos. Não se pode ter um julgamento de baseada. Temos que ter sempre um julgamento individualizado, analisando as condutas que foram efetivamente praticadas e não meramente informações, manifestações nas redes sociais. Pois é, Mota, eu pude ler vários comentários e observações ao longo do dia em relação a esse julgamento. Algumas reflexões precisam ser feitas, muitas pessoas
defendiam, inclusive, que esse julgamento nem deveria acontecer no Supremo Tribunal Federal, sob o argumento de que essas pessoas não têm foro privilegiado. Mas tudo bem, ultrapassando esse item, é importante também a gente tratar justamente disso que abordou o Cristiano Vilela. Você não acha que, em função da importância do julgamento, ele não deveria acontecer em plenário físico, justamente para dar mais transparência ao posicionamento dos ministros? Eu acho sim, Daniel. Inclusive, eu tomei um susto. Eu achei que eu tinha entendido errado quando a matéria falou do julgamento virtual. Esse pequeno obstáculo que você sugeriu aí é um obstáculo curioso, porque vale lembrar que em 6 de janeiro de 2022 aconteceu um episódio muito semelhante nos Estados Unidos e a Suprema Corte Americana não foi envolvida. As pessoas que foram identificadas e processadas pelo vandalismo nos Estados Unidos foram julgadas pelas cortes comuns, pelos tribunais comuns. É muito difícil entender e comentar o que está acontecendo. Por isso eu fico feliz de deixar com o Cristiano o aspecto jurídico, mas a gente pode lembrar alguns acontecimentos recentes, né? Por exemplo, a devolução pela justiça dos bens de um traficante, de um chefe de facção, helicóptero, lancha e mansão, se eu não me engano, que foram apreendidos. A gente pode lembrar também o caso de um ex-governador do Rio de Janeiro, se eu não me engano, foi condenado a mais de 400 anos de prisão, estava em uma prisão temporária, não sei qual é o termo jurídico adequado, há 6 anos, e agora está em liberdade. A gente pode lembrar também que ontem ou hoje, a PGR pediu a prisão do senador e ex-juiz Sérgio Moro por uma piada que ele fez numa festa junina. Então, é um cenário muito complicado. O cidadão brasileiro, o cidadão comum, o eleitor, pagador de impostos, não conhece a verdade sobre o que aconteceu no 8 de janeiro. O que a gente tem são imagens, fragmentos, coincidências, inconsistências e decisões que eu não sei se eu classifico como jurídicas ou políticas, mas são decisões sem qualquer precedente, pelo que eu me lembro, na história recente do Brasil. A gente só pode esperar, torcer como brasileiro, pela liberdade, pelo Estado de Direito, pela democracia, que esses fatos um dia sejam esclarecidos. Todos eles, sem nenhuma exceção.